Rodada do Brasileirão. Flamengo contra o Chelsea. Brasileirão 2026 Liga. Narrador bem na sua tela e a escalação dos times. E o Flamengo. E autoriza o hábito bola rolando de hoje aí. O Flamengo tá jogando com seu kit. Eric Pulgar chutou lá no Jorge Carrascal. Pegou o Jadê. Chutou essa bola aí, Eric Pulgar. Gonzalo Plata no contra-ataque aí. E ali o Jorge Carrascal tentou fazer a falta. Mas sobrou no Everton. Pedro pegou Everton era. Jogou no grande Paulo, né, eu acho. E o Everton fez a curva no Everton Cebolinha. Everton viu o Pedro. Everton Cebolinha, mas pega o goleirão. Heitor. E o José pegou o passe da bola. E o Raimundo pegou Raimundo Freitas no Everton. Pedro no contra-ataque. Mas o Neto bloqueou e o Pedro fez gol do Flamengo. Pedro, uma vez Flamengo faz o placar para hoje, 1-0 no placar 2 de Brasileirão. Carrascal pega, toca pro Pedro e Pedro faz o chute para fazer o primeiro do Flamengo. 1-0 pro Flamengo. O Flamengo tá ganhando por 1-0. E aos 17 minutos, Pedro faz o primeiro e o Jorge Carrascal pega o passe da bola. Pedro de novo. O kit real do Flamengo tá aí. E do Jorge Carrascal. Tocou Pedro. Tenta fazer um golaço para fazer o segundo. Que é isso, Pedro? Pedro tenta fazer o gol de voleito. Gonzalo Plata. Veio o Pedro. Pedro no contra-ataque de Blotez. Viu Plata. O gol! Essa bola passou para fora. Gonzalo Plata tenta fazer o segundo, mas tá impedimento, né? O Gonzalo Plata. Foi o primeiro impedimento do Flamengo. O Flamengo tá ganhando, viu? Agora um tiro de meta impedimento. E o Pedro tenta pegar a passe da bola ali. E o Gonzalo Plata pegou o passe da bola. Fez ali. E o Jadê fez aí o Everton. Léo Ortiz tem como fazer o Chapecoense. Mas bloqueou o Léo Perella. Everton Cebolinha, tá vendo Pedro? Viu Pedro? Pedro no contra-ataque contra o Chapecoense. E perde o gol Pedro. Domínio no jogador ali, no peito. Jorge Carrascal. Gonzalo Plata. Pegou o Jorge Carrascal. Mas tira a bola. E o Everton chutou ali. E o Pedro no contra-ataque chutou naí. Mas o Everton bloqueou. Aí o Guilherme Varela era aqui pro Gá. Léo Perella. Eric Pulgar perdeu o passe da bola ali com Pedro e o grande Paulo, né? E é o primeiro tempo, o juiz acréscimo e o Eric Pulgar no contra-ataque aí. Pedro é o último lance. Pedro pode fazer daí.
Pedro! Gol do Flamengo! Sobe o hino! Pedro de novo! Ele abre o placar contra o Flamengo! Pedro no último lance, driblou o jogador chapecoense e chuta pro gol para fazer o segundo no último lance para o Flamengo fazer o segundo, e o juiz deu fim de papo para hoje, né? De 2-0, Pedro faz os 2 gols. Voltando pro segundo tempo, começou bola do Chapecoense perdendo. E o Pedro pegou essa bola aí. Viu Jorge Carrascal. Jorge Carrascal viu Pedro. Viu Everton Cebolinha. Everton viu Pedro, mas perdeu o passe da bola. E o grande viu Neto. Neto tocou para ali. Que o Everton viu. O Everton de cabeça, Pedro. Mas tá impedimento por bandeirinha. Bandeirinha levantou. Pedro tava impedimento na linha. Bola por trás e Pedro tava impedimento. Certinho no impedimento. Flamengo pode ganhar. O Atlético Paranaense está jogando. Jogou ontem e ganhou por... E o Jorge Carrascal ali. Viu Pedro de cabeça. Gol! Mas tá impedimento. E o Pedro tá reclamando ali que tava impedimento não. Mas tá impedimento. Jorge Carrascal fez a curva. Mas o Pedro tava impedimento. E o Chapecoense tá perdendo. Chapecoense tá perdendo. Aí o Eric Puga e o Japaraia. Já, né? E o Léo Dias fez o ruim. Não levantou ninguém. Fez a curva de cabeça, mas joga aí pra tiro de meta. Tá vendo Samuel Aliano? Amanhã tem o Palmeiras jogando contra o Clube de Regatas Cruzeiro. Tocou ali, tocou pra trás. De cabeça de bicicleta. Mas tá impedimento. Pedro, impedimento de novo. Pedro pediu a falta. Mas não foi falta. Ali é praia. Que você tá aqui com o Arthur TV. E com todos aqui. Só emoção pra vocês aqui. É falta. Contra-ataca aí. Agora é falta pro Chapecoense. Samuel Liano. Tá vendo? Pro gol. E tenta fazer o primeiro Chapecoense. E o Everton ali. Jorge Carrascal. E o Pedro. E o Gonzalo Plata tentou fazer aí. E o Eric Puga. Chutou pra fora. O Eric Puga tava com toda a força do chute, que ele chutou bem forte que jogou essa bola pra fora.
E olha o Everton. Everton Cebolinha bloqueou Samuel. E o Pedro tava pra trás. Tem como fazer o Flamengo e o Chapecoense também para fazer um empate sem pênaltis no Brasileirão. Brasileirão do 2026. Completando com o Arthur TV. Arthur simulando o Brasileirão. Eric Pulgar. Everton. Aí tá o talvez Eden. Samuel Liano no contra-ataque. Calma aí. Jogo pausado, calma aí. O jogador cai dali. E voltando aqui, o juiz conversou com o Samuel e 3 minutinhos. O juiz deu 3 minutos. Por causa do Samuelino. E o Pedro é o último lance. Tá vendo o Jorge Carrascal? Pedro pra fora aqui. É o fim de papo. E não é mod essas camisas. É real, galera. Então, tchau, tchau. Aqui. Tum, 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 tum. E também vamos ter a conversas dos jogadores aí com o juiz, como foi o jogo do Flamengo hoje. E 2-0 o Chapecoense perdeu pro Flamengo. Então, tchau.